Como havíamos dito, os evangelhos eles retratam a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles retratam o seu nascimento. Seu nascimento sem igual. Ele nasceu de uma mulher, de uma virgem, de Maria, pela obra do Espírito Santo. Maria era desposada de José, mas não havia ainda mantido relações maritais com José. E o Espírito Santo toma então o ventre de Maria e ele gera no ventre de Maria o nosso Salvador. Os evangelhos também falam de como o nosso Salvador, como foi a sua obra na terra. Relatam os seus milagres, relatam os seus ensinos, ensinos que perpassam as gerações, ensinos que atravessam os séculos, palavras que influenciaram multidões, milhões, quem sabe bilhões de pessoas são influenciadas pelas palavras de Jesus até o dia de hoje. Os evangelhos também retratam como Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, como ele foi traído por Judas Iscariotes, que resolveu traí-lo, que resolveu entregá-lo para ser morto, entregá-lo com um beijo, entregá-lo por 30 moedas de prata, para que ele fosse então entregue nas mãos dos principais dos judeus, e fosse então sujeito a toda espécie de afronta. A Bíblia diz que ele, Jesus sendo preso, eles escarneciam dele, eles zombavam dele, eles batiam nele, eles chicoteavam ele. Jesus ele sofreu dores físicas tremendas, e ele sofreu não como nós, não da mesma forma, não pela mesma razão. Ele sofreu no nosso lugar. Ele sofreu não por merecer, mas ele sofreu para tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Isso foi uma dor muito terrível. A história nos mostra que havia naquela época no Império Romano e dominava a terra naquela época que Jesus se tornou carne. E eles aplicavam uma espécie de castigo físico que envolvia além de bofetadas, de chutes e cusparadas. Envolviam também um chicote chamado flagro. Esse chicote chamado flagro, ele era feito de couro. E esse flagro, ele tinha na ponta pedaços de osso e pedaços de metal. E esse chicote, quando ele vinha nas costas desnudas, ele vinha e quando ele batia e descia, ele vinha provocando sulcos, ele vinha provocando feridas atrozes nas costas das pessoas. Do flagro derivou o nome flagelo, que também é um nome que é aplicado, também chama-se flagelo ou flagelação, que é a forma com que são tratadas essas pessoas com o uso desse instrumento. Ele teve suas vestes rasgadas, ele teve uma coroa de espinhos, havia um espinheiro naquela região, e eles teceram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. Botaram um manto sobre ele e debochavam dele, é o que Mateus relata. Dizia: fala, profetiza, quem te bateu? Um homem que ele só fez o bem, um homem que só pregou a verdade, um homem que libertou os possessos de Satanás, um homem que curou enfermos, um homem que ressuscitou mortos, um homem que alimentou multidões, multiplicando pão e peixe. Um homem que não tinha discriminação de pessoas, que atendia todas as classes de pessoas, desde o mais rico e abastado, até o mais pobre e andrajoso. Todas essas pessoas encontravam em Jesus uma pessoa aberta, capaz de lhes ajudar, de lhes oferecer conforto e mais ainda, de lhes dar salvação e vida eterna. Ao final das contas, julgaram um julgamento totalmente irregular, um julgamento que, segundo a lei romana, jamais poderia ter acontecido, porque foi à noite,
porque não havia testemunha de acusação, porque não havia, ela não podia ser condenada com o próprio testemunho da pessoa, e por outras razões, o julgamento totalmente irregular. E ele assim foi julgado. Foi julgado, mas não abriu a sua boca para se defender, porque Isaías, um profeta que veio séculos, quase 600 anos antes de Jesus, profetizou dizendo que ele seria reputado como ovelha para o matadouro. E uma ovelha que vai para o matadouro, ela vai em silêncio, ela não se defende, ela não argumenta em prol da sua própria defesa. E assim ele foi para o local daquela época, um monte chamado Gólgota, que traduzido significa caveira. E ele foi levado para aquele monte chamado Caveira. Foi levando ali sobre ele os nossos pecados. E ali o crucificaram junto com 2 ladrões. E a Bíblia relata nos Evangelhos o que aconteceu. Aconteceu que Jesus na cruz, por volta dessa hora, da hora 9, Jesus ele então exclama, ele clama, ele grita, um clamor é um grito, e ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele grita em aramaico, uma língua antiga, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento onde a obra de Jesus estava quase acabando, onde ele tinha alcançado o ponto culminante da sua angústia. Um pouco antes dali, algumas horas antes, ele estava no jardim chamado Getsemane. E ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. A Bíblia diz que porque ele sabia, ele começa a suar sangue. Ele tem um fenômeno que a medicina chama de hematidrose, que é o rompimento dos capilares na pele por conta de estresse emocional violento. Isso tudo está registrado na Bíblia. E aquele sofrimento ali, ele está na cruz, e na cruz está pregado ali com pregos, não na mão, porque essa região não aguenta o peso do corpo, mas um pouco abaixo, na região do osso. O osso é perfurado, não foi o carpo, não foi a mão, porque é rasga pelo peso. E ele está ali preso e tem uma placa sobre ele, passou a condenação em 3 línguas, dizendo: esse é o rei dos judeus. E ele está ali num doloroso lamento, lamentando no abismo mais profundo que a miséria humana jamais experimentou, ou que jamais pudesse experimentar. Ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Não há, querido, um registro no tempo igual a esse. Não há um registro na história igual a esse. Não há um registro da eternidade igual a esse, que contenha tanta angústia como a que Jesus expressou. Nós devemos medir a altura do amor de Cristo, pela profundidade da sua dor. Se é que isso pode ser conhecido. E ali está Ele, nos resgatando da maldição, nos resgatando do pecado. Veja que tipo de pessoa nós somos. Veja que tipo de pessoa nós somos. Porque Ele está ali carregando sobre Ele todos os nossos pecados. E eu gostaria de considerar contigo nessa noite, com a ajuda de Deus, alguns pontos que nós podemos aprender com esse momento terrível que o Salvador passou. O primeiro ponto, a primeira coisa que eu gostaria de considerar contigo nessa noite é o fato. O que nosso Senhor sofreu? Nosso Senhor na cruz, Ele sofre uma coisa que talvez você nunca tenha experimentado, ou que talvez você esteja vivendo e não sabe o que é.
Nosso Senhor na cruz, Ele sofreu abandono por Deus Pai. E isso encheu Ele de amargura de espírito. E da amargura de espírito, era mais difícil de suportar do que a dor física. A gente pode criar coragem para suportar a angústia da dor do corpo. Nós estamos doentes, nós criamos coragem, nós nos robustecemos, nós nos fortalecemos, nós nos tornamos fortes, nós esperamos em Deus, nós dizemos: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor se levantará. Se você passa por alguma enfermidade, se você passa por alguma doença, você crê em Deus, e você sabe que Deus está contigo, e que Deus vai te ajudar, Ele não vai te desamparar. Mas quando a própria alma, e nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas o corpo que nós olhamos uns dos outros, nós também somos uma alma. Nós também temos uma alma, temos uma natureza espiritual, temos uma natureza sobrenatural, temos uma natureza invisível. Natureza esta, que quando ela é tocada, nós muitas vezes não podemos sequer sustentar a dor de passar por uma situação de angústia, de depressão ou de ansiedade. Muitas pessoas no estado de angústia, depressão e ansiedade, elas procuram o caminho das drogas, elas procuram o caminho da bebedeira, do alcoolismo. Às vezes as pessoas estão entrando no caminho do alcoolismo porque a sua alma está angustiada, porque a sua vida está passando por um momento de depressão, e ela não sabe como lidar com aquilo, ela não sabe lidar com aquele desespero, ela não sabe lidar com aquela situação que ela vive, então ela decide dar um jeito, e o jeito que ela dá é prejudicando o seu corpo. Ela vive então de bar em bar, de bebida em bebida, de copo em copo, enchendo a cara para tentar aliviar a sua amargura de alma, a sua depressão profunda. Outras pessoas procuram outros caminhos, e há aqueles, e cada vez cresce mais aqueles que procuram o caminho do suicídio. Estatísticas mostram que cada vez mais as pessoas estão se suicidando por motivos totalmente ligados à alma, não por doenças incuráveis. Porque mesmo uma doença incurável, você quer manter a vida, é natural do homem manter a sua vida e querer zelar pela sua vida, mas por questões maiores, mais profundas. E aqui está nosso Salvador passando por uma situação profunda. Ele está sentindo Deus o abandonando. Está na cruz aguentando um sofrimento tremendo, porque ele sente que Deus o abandonou. Dores espirituais, querido, pode ser uma das piores misérias mentais que o homem pode viver. Se nós suportamos e podemos suportar a grande depressão do espírito e assuntos mundanos, mas se nós sabemos que Deus é conosco, nós vamos em frente. Nós podemos ser derrubados, mas não desanimamos, nós levantamos a cabeça e seguimos em frente. Aquele que tem Deus na sua vida, ele sabe que a sua história não termina no problema, não termina na enfermidade, não termina na angústia, não termina na dívida, não termina no problema financeiro, não termina no problema familiar. Ele sabe que Deus é com ele. E isso é uma das grandes vantagens de você ter a Cristo como Salvador de sua vida. Você sabe que Deus é contigo. E por meio da fé você vence o mundo. Por meio da fé você triunfa sobre aquilo que outras pessoas não conseguem vencer. Não por suas forças, não por seu mérito, mas
mas ali está o Senhor. E eu quero dizer que ele não havia fracassado em sua fé. Talvez você diga, Jesus perdeu a fé. Ele está na cruz sofrendo, por isso está dizendo isso. Não, ele não perdeu a fé. A fé de Jesus sempre foi firme. Essa percepção da ausência de Deus não era aquilo que nós podemos experimentar, nós seres humanos, nós podemos experimentar, temos percepções de que Deus não está presente. E às vezes não está mesmo. Às vezes nós estamos dizendo que Deus é conosco quando Ele não é. Às vezes estamos dizendo que temos comunhão com Ele quando não temos. Às vezes estamos dizendo que temos a aprovação de Deus quando não temos. Mas aqui está Jesus numa situação. E ele tinha uma percepção muito real de Deus. Ele falou 2 vezes, Deus meu, Deus meu. Não foi uma coisa vazia, não foi uma coisa impensada, não foi um problema psicológico, não foi uma causa emocional, foi uma separação real. Ele não estava experimentando também a confusão mental. Jesus sofreu muitos ferimentos, é verdade, muitas traições, mas ele não está dizendo, pai, Judas me traiu, pai, Pedro me negou. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo essas coisas, mas está dizendo, Deus, tu me abandonaste. Todas as torturas de seu corpo ele suporta em silêncio. Mas quando sente que Deus o abandonou, o seu peito explode com lamar sabatani. Isso foi um abandono digno de registro. Não é, querido, costume de Deus deixar seus filhos abandonados à sua própria sorte. Mesmo seus servos, seus santos filhos, quando estão passando pelo vale da sombra da morte, Deus é com eles. Mesmo quando estão próximos da morte, os filhos de Deus encontram Deus próximo. Um filho de Deus, quando morre, ele tem visões de Deus vivo. Ele vê Deus. Ele é escoltado pelos anjos até o céu. Ele é levado pelos anjos até o paraíso. Ele não fica, o corpo fica na sepultura, mas sua alma entra no paraíso. Ao ladrão da cruz, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na mesma hora que o seu servo de Deus morre, na mesma hora os anjos escoltam para o céu. Não é, portanto, uma coisa comum que aconteceu aqui, é uma coisa singular, uma coisa única. Não há nenhum episódio no Novo Testamento onde Deus tenha abandonado seu filho, exceto este. Eu quero lembrar que no batismo de Jesus por João Batista o batiza nas águas, e na mesma hora uma voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. E na mesma hora o Espírito Santo desce sobre ele com forma de bomba. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Aquilo que faço é porque vejo meu Pai fazer. Ele dizia, eu estou sempre com meu Pai está sempre comigo. E em nenhum momento da Bíblia você vê Deus abandonando Jesus, a não ser neste. Foi um abandono terrível. Porque Jesus naquele momento estava carregando sobre si os nossos pecados. O peso do pecado. E o peso do pecado, querido, é a separação do homem de Deus. O pecado não é um conceito de igreja, é um conceito de Bíblia. Significa transgressão à lei de Deus, transgressão à palavra de Deus, transgressão ao mandamento de Deus. Registrar nas Sagradas Escrituras significa errar o alvo. É interessante que Isaías 59:2 diz assim, mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isso, nós vivemos na prática do pecado. Deus esconde seu rosto de nós,
e Ele não nos ouve. É isso que Isaías está dizendo. Não adianta clamar, não adianta buscar Deus na religião onde você está, por mais bonita, por mais elaborada, por mais cheia de bom amor, de bons princípios. Não adianta buscar Deus. Se sua vida não tiver a presença de Deus, se você viver a iniquidade do pecado, a Bíblia diz que Deus não está favorável a você. O rosto de Deus está escondido. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. E ali está Jesus carregando os nossos pecados na cruz, e o rosto de Deus está escondido dele. Um abandono que trouxe muita angústia para o Senhor. Jesus era perfeitamente santo. A Bíblia diz que ele não teve pecado nenhum. Ele foi concebido sem pecado. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu carregando os nossos pecados. Agora veja essa ruptura que está acontecendo aqui entre Deus e Jesus. É uma ruptura de uma comunhão que havia durado a eternidade. João, evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Colossenses diz que Deus criou todas as coisas que existem, quer visíveis, quer invisíveis, por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Desde os tempos eternos, desde o tempo antes do tempo existir, porque o tempo só passa a existir quando existe matéria, é o que diz a física moderna, é o que diz as teorias relativísticas de Einstein. Antes do tempo ser tempo, Deus estava junto de Cristo, criando todas as coisas. Eles gozavam de uma comunhão ímpar. Eles gozavam de um relacionamento sem igual. Não havia um relacionamento como esse. Se você, querido, que não está em paz com Deus, sentisse o que Jesus sentiu, você desmaiaria de sofrimento. Talvez você não aguentasse. Você voltaria. Você jamais voltaria a sorrir de novo, até que você se reconciliasse com Deus. O problema é que nós, seres humanos, somos insensíveis. Nós somos endurecidos pelo engano do pecado. E, portanto, nós não sentimos a nossa verdadeira condição espiritual. Nós achamos que estamos bem, quando não estamos bem. Nós não conseguimos sentir essa ausência de Deus, porque estamos presos no mundo físico, como olhos visíveis, olhando para as coisas desse mundo. Mas quando paramos, e quando Deus fala conosco, e quando Deus nos mostra na sua palavra, e quando Deus começa a mexer com a nossa vida, nós vamos vendo o quão distante de Deus nós estamos. E quando nós nos sentimos distantes de Deus, querido, nada mais faz sentido. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Está dizendo, nada mais faz sentido. Você só não sabe o que está fazendo falta. As pessoas procuram alguma coisa para encherem sua vida, porque não sabem o que estão precisando. Mas eu quero te dizer nessa noite, como ministro do Evangelho, o que você precisa para completar a sua vida, o mundo não pode te dar, mas quem pode dar o que falta é Deus. E o que Deus tem para dar, o que falta à sua vida, chama-se Jesus de Nazaré. Não adianta procurar os prazeres. Os prazeres são efêmeros, são passageiros. Não adianta procurar o vício não satisfará a tua alma. Não adianta procurar o trabalho, porque o trabalho não preencherá teu coração. O que falta na tua vida chama-se Deus.
chama-se Jesus. E nós vamos tateando, sentindo essa falta. Imagine Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, o Deus eterno, que eternidade afora esteve com Deus. Agora de repente se vê sem aquela comunhão eterna, sem aquele relacionamento eterno. Muitos maridos, quando não têm suas esposas perto, as coisas começam a chorar. Quando o marido ama a esposa, quando ele não é um sem vergonha, porque quando ele não é marido, ele é sem vergonha, não está nem aí para a esposa. Mas quando ele é marido sério, e sua esposa por alguma razão não está perto, ele sente falta dela. Ele começa a querer a presença dela a todo momento. Uma mãe, quando o filho não está perto, está viajando por qualquer razão, ela fica desassossegada, enquanto o filho não volta, não é só por preocupação, porque ela também quer o filho perto dela. Você imagina o sentimento de Deus por seu Filho Jesus, que esteve com ele toda a eternidade afora. Deus daqui a pouco, ele vira o rosto, ele esconde o rosto, e Jesus sabe que Deus se afastou dele. Aquilo era completamente estranho para ele. Aquilo era completamente confuso para ele. O que está? O que é isso? Ele nunca tinha vivido. Considere comigo a pergunta, consideramos o fato, considere comigo a pergunta: por que nosso Senhor sofreu? Veja que o clamor dele não é contra Deus, ele não está acusando Deus de nada, mas é um clamor voltado para Deus. Ele diz: meu Deus, meu Deus. Jesus faz um duplo esforço de se aproximar. Aqui filiação é verdadeira. Aqui vemos um filho buscando seu pai, o filho no escuro chorando pelo seu pai. Meu Deus, meu Deus. Jesus está dizendo, meu Deus, ele está dizendo em pai. Durante todos os episódios, todas as passagens da Bíblia, ele chamava Deus de pai. Aqui está reverentemente chamando meu Deus. Meu Deus. Ele é meu Deus. Tu sempre és meu Deus e sempre serás meu Deus. Eu não vou brigar contigo. Teus direitos são inquestionáveis, porque tu és meu Deus. Tu pode fazer o que quiseres, pois és meu Deus. Eu me rendo a tua soberania sagrada, pois tu és meu Deus. Aqui vemos um conceito de fé verdadeira. Tu professas fé, mas tua fé é interesseira. Tu professas fé para receberes coisas. Tu professas fé para receberes bênção. Tu professas crença em um Deus que te dá alguma coisa. Aqui está o Deus, o próprio Deus que se fez carne, dizendo: meu Deus, não para receber coisa alguma, mas porque havia perdido a presença de Deus. O que importa para o fiel de verdade não é o que ele recebe de Deus, é a pessoa do próprio Deus. Querido, se a partir de hoje Deus não me desse mais bênção nenhuma, ainda assim ele seria o meu Deus. Ainda assim, para sempre ele seria o meu Deus. Porque o relacionamento de um filho de Deus com o seu Deus não é com base no interesse, não é um interesse, não é um relacionamento egoísta, não é um relacionamento interesseiro, não é usar Deus para atingir um fim. É relacionamento com Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E Deus é Deus e você é homem. Deus é eterno, você é perecível. Com prazo de validade até vencer, permita-me dizer. Porque teu prazo de validade da terra vai vencer a cada dia que passa. Cada dia está mais perto de encontrar com o teu Criador, e ai de ti se não te encontrar da forma correta. Ali está naquele momento a uma finita do homem Jesus, em contato, digo,
com a terrível justiça infinita de Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador. E esse mediador chama-se Cristo Jesus. E esse único mediador, ele contemplou a santidade de Deus contra o pecado do homem, cuja natureza ele tinha abraçado. Paulo falando aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele nos diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Estava ali Jesus carregando sobre si os nossos pecados, estava ali deparando-se com a justiça de Deus. Toda a criação estava olhando, toda a criação naquele momento parou. Não é à toa que o versículo anterior ao que lemos, o 45, diz que houve trevas da hora sexta à hora nona, porque toda a criação parou e viu como um Deus santo, que não pode compactuar com o pecado humano, que não concorda de jeito nenhum, não importa o que o homem diga, como ele tratou o seu próprio filho, que não havia pecado, mas cujo pecado da raça humana estava sobre ele.